Vocês devem se lembrar que nós dissemos no ano passado, no nosso primeiro estudo sobre Tito, e também no ano anterior, quando nós começamos a falar sobre as pastorais, que não somente Tito, mas as pastorais, as 3 epístolas, 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, elas pertencem a um período que não é abrangido pela história do livro de Atos. O livro de Atos não narra nada sobre o período em que essas cartas foram escritas. Quando você estuda o livro de Atos, é possível você ir, ao longo da leitura, é possível você ir encaixando as cartas de Paulo em cada etapa. Você sabe onde você pode situar a carta aos Gálatas, logo depois da primeira viagem. Você sabe onde você pode situar 1ª e 2ª Tessalonicenses, logo depois que Paulo saiu de Tessalônica e fugiu para Corinto e Atenas. Você pode saber onde situar as epístolas aos Coríntios. Você pode até saber onde situar, e até com mais facilidade, as epístolas da prisão. Filipenses, Colossenses, Efésios. Cartas que foram escritas quando Paulo estava preso em Roma, o que é uma prisão descrita no capítulo 28 de Atos. Tudo isso, então, você pode enxertar na história que Lucas narra ali, que recebeu o nome de livro de Atos dos Apóstolos. Tudo isso dá para enxertar lá, dá para você ir lendo. Tem até a Bíblia, chamada Bíblia Cronológica, que você consegue ler a Bíblia na sequência em que ela foi escrita. E é muito legal isso aí. Tem uma Bíblia chamada Bíblia Cronológica. Dá para ler assim, para você ter uma ideia de como os eventos foram acontecendo e as cartas foram sendo escritas. Eu tenho essa Bíblia, quem quiser dar uma olhadinha, eu posso trazer para quem quiser olhar. Não tenho aqui, né? Eu trago de casa para quem quiser ver. Mas essas cartas, as epístolas pastorais, elas não pertencem ao período abrangido pelo livro de Atos. Então, consequentemente, nós ficamos sem pano de fundo histórico para saber com certeza o que estava acontecendo ou como as coisas se sucederam no momento em que essas cartas foram compostas. O que nós temos acerca dessas cartas, em termos assim de história delas, são evidências, alguns sinais históricos internos. São indícios históricos dentro das cartas. Então, isso é normal em qualquer tipo de carta. Se você pega uma carta que você não sabe nem de quem é, e você começa a ler essa carta, você vai fazer algumas deduções acerca da época da carta, acerca do que estava acontecendo. Algumas deduções são possíveis fazer. Então, o que nós temos aqui são deduções. É uma provável sequência de acontecimentos. O que aconteceu nessa época aí? Algumas ideias dá para ter. Não dá para ter certeza absoluta. E geralmente os estudiosos, as pessoas que param e tentam traçar essas cronologias, que se dedicam a isso, escrevem, pesquisam, fazem vastos artigos e comentários sobre esses assuntos, a impressão que tem até que a pessoa deve ter muito tempo para se dedicar tanto a isso, né? Mas mesmo as pessoas que fazem tanto isso, não há um consenso na mente delas, no que diz respeito ao parecer delas, acerca da exatidão disso que a gente vai mostrar aqui. Aliás, não há consenso nem no que diz respeito à sequência das cartas, que dá para encaixar em Atos. Não há um consenso muito claro. Há pessoas que acham que Gálatas vem numa época, outros acham que Gálatas vem antes. Então, nem nas cartas que dá para encaixar em Atos, a gente tem um consenso absoluto, muito menos aqui, num período mais obscuro. O que a gente sabe é que o apóstolo Paulo, quando escreveu essas cartas, ele tinha sido liberto da sua prisão em Roma, descrita no capítulo 28 de Atos. A gente sabe disso. Ele foi liberto, isso sabemos. E quais foram suas andanças depois disso? Aí existem aquelas hipóteses que nós já vimos no ano passado, né? Os planos dele
quando nós lemos a carta aos Romanos, os planos de Paulo era ir a Roma e de Roma ser enviado para a Espanha. Esse era o objetivo dele. Não deu certo porque ele primeiro passou por Jerusalém para levar uma oferta para os crentes pobres e foi preso lá. E aí, preso lá, ele foi mandado para Cesareia e ficou preso em Cesareia 2 anos, apelou para César e aí foi para Roma. Mas não foi como homem livre para poder realizar o que ele queria. Foi como prisioneiro. Então a gente presume assim, então a prisão em Roma durou 2 anos mais ou menos, pelo que sabemos. O que ele fez depois? Certamente ele queria ir para a Espanha, deve ter ido para a Espanha. Tem gente que fala que ele foi para a Espanha, mas não há evidências disso. Dizem que quem foi para a Espanha, na verdade, foi São Tiago, foi Tiago, irmão de João. Dizem que ele foi para a Espanha, mas bem antes do apóstolo Paulo. Mas isso é lenda, não dá para ter certeza disso. Mas há quem fale, não, ele foi para a Espanha sim. A gente fala que ele foi até para a Inglaterra. Como é que o evangelho chegou na Inglaterra? Até que para a Inglaterra ele foi. O que é muito pouco provável. É que assim, na igreja antiga e na Idade Média, todo mundo queria ter um apóstolo na sua cidade. Todo mundo queria ter. Por quê? Se o apóstolo Paulo foi bispo aqui na minha cidade, eu sou o sucessor dele. Então eu tenho autoridade como sucessor do apóstolo Paulo. O que aconteceu com a invenção de Pedro. Pedro foi bispo em Roma. Quem falou? Quem falou isso? Não, foi bispo em Roma. Então eu sou sucessor de Pedro, sou bispo de Roma. Pedro era o chefão, então se eu sou o sucessor de Pedro, eu sou o chefão. Esse é o raciocínio aí. Na realidade, não há evidência nenhuma de que Pedro esteve em Roma. Só tradições. Calvino dizia que ele nunca esteve lá. Calvino falava, isso é tudo lorota. Pedro nunca nem pisou lá em Roma. Enfim. Mas enfim, esse era o objetivo porque as pessoas falavam tanto isso, né, que Paulo, todo mundo dizendo, não, ele esteve na Espanha, esteve em tal lugar, esteve em outro lugar, mas isso tudo é especulação. Na verdade, as evidências internas apontam para o seguinte, tem aí alguns indícios que nós podemos perceber que são os seguintes, indícios baseados em fatos, né? Olha lá, Paulo foi libertado da prisão em Roma, Atos 28, ele ali pregando, Lucas não narra a libertação dele. Lucas só fala que ele chegou lá e começou a pregar, só. O objetivo de Lucas é atingido nesse momento. Ele queria dizer o quê? Paulo chegou em Roma, agora o evangelho não para de se espalhar mais, porque todos os caminhos levam a Roma, todos os caminhos saem de Roma, o que chega em Roma se espalha. Então, Lucas chegou a esse ponto, mostrando que aquilo que Jesus tinha dito, é para ir até os confins da terra. Ele mostra, pronto, dá para entender agora, né? Chegou em Roma. Se chegou em Roma, vai chegar onde? Nos confins da terra. Então eu falo, eu não preciso nem narrar mais nada. Chegou em Roma, pronto. Agora, vai embora. Então, ele foi libertado da prisão em Roma, aí é Atos 29, o capítulo não escrito. E o que vem depois? Bom, aí vem. Paulo visita Éfeso, ok? Aí dá para ter, aí já é na base do indício, aí já é na base das evidências internas. Paulo visita Éfeso, né, algum tempinho depois, alguns meses depois, sei lá, onde deixa Timóteo. E vai para Macedônia, onde escreve 1 Timóteo. Onde é que nós temos a evidência disso aí? Aí no texto, aí está aí, 1 Timóteo 1,3. Onde é Éfeso? Quem sabe onde é Éfeso? Onde é que está a luzinha aqui? Tem uma luzinha aqui? Olha Éfeso aqui, ó. Luzinha aqui é Éfeso aqui. Tá? Então ele saiu de Roma a Roma aqui. E em algum momento, né, andando, chegou em Éfeso. Ok? E deixou Timóteo aqui em Éfeso e foi para Macedônia. O trajeto era esse aqui, ó. Subia, pegava em Trode, pegava uma embarcação em Trode e atravessava até aqui, na altura de Tessalônica, pegava a famosa estrada, você já sabe o nome, né? Como é que chama a estrada? A Via Ignácia, né, que ligava aqui, cortava toda a Macedônia, e aí pronto, chegava aqui nessa região aqui,
da Macedônia, que é a Macedônia. Okay? Então, olha lá, 1 Timóteo 1,3. Vamos olhar lá o texto. Dá uma olhadinha lá, você recordando aí o que aconteceu. 1 Timóteo 1,3. Veja como a coisa é feita na base, a reconstrução é feita na base de resquícios, né? São resquícios espalhados. É um trabalhinho fazer isso, né? E você nem tem muita certeza. Onde ele passou antes? Não tem tanta certeza. Dá para seguir mais ou menos os passos. É um trabalho detetive. Né? É uma pesquisa de um detetive, tentando reconstruir os passos do apóstolo Paulo depois de preso. Né? Se tivesse tornozeleira eletrônica, né, a gente saberia fácil onde ele estava, né? Mas na época não tinha. Então tem que seguir aí os passos desse jeito. 1 Timóteo 1,3, olha só. Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, então a gente sabe de uma coisa. Paulo, depois de solto, foi para Macedônia. Olha lá, eu apontei ali, ó, foi para cá. Quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, o que ele fez? Te roguei permanecesses ainda em? Então antes de ir para Macedônia, ele passou aonde? Em Éfeso, né? E deixou quem lá? Deixou Timóteo lá. Então já tenho aqui uma pista legal. Depois de solto, o apóstolo Paulo em algum momento viajou para Macedônia, mas passou por Éfeso. Vindo da onde? Será que ele veio direto de Roma, ficou um tempo em Roma, depois foi para Éfeso? Éfeso era um lugar que Paulo gostava muito. Ele ficou 2 anos lá em Éfeso trabalhando. Então era um quartel-general dele, era natural que ele fosse para lá. Em algum momento ele fosse para lá. Era a base de apoio para ele, Éfeso. Então ele vai, em algum momento vai para cá e fala para Timóteo, fica aí. Por quê? Estou indo para Macedônia. E veio para cá. Seguiu esse trajeto que eu falei e veio para Macedônia. Então, temos aí uma ideia, mais ou menos, disso aí. E o indício de que lá da Macedônia ele fez o quê? Escreveu 1 Timóteo. Tá? Até por causa aí, o indício está no próprio versículo, né? Deve ter chegado na Macedônia e de lá escreveu. Muito bem, veja a sequência aí. É tudo um pouquinho desconexo aqui, porque você não tem todas as informações, você não tem todos os dados. Você está tentando reconstruir. Olha lá, Paulo visita Creta. Onde está Creta? Aqui, ó. Creta aqui embaixo. Creta. Mais aqui para cá, né? Ok, então aqui Creta. Ele foi para Creta, de onde ele vem, né? Não sabemos, mas ele deixou Tito em Creta e foi para Nicópolis, aqui, ó. Aqui esse mapinha aqui já começa a entrar nesse esqueminha nosso, ó. Só que aqui ele sai de Roma e vai para Creta, aí já não dá para ter certeza, isso é especulação. Né? Mas aqui, que ele foi para Creta e depois para Nicópolis, dá para ter uma ideia sim em Tito 3,12. Vamos olhar lá. Veja aí, Tito 3,12. Olha só o que ele diz aí. Vê se você consegue agir como um detetive para descobrir essas informações. Tito 3,12. Ele fala assim, quando te enviar Ártemas, apressa-te a vir até Nicópolis. Ok? Onde é que Tito estava? Como é que vocês sabem? É que tem uma passagem que eu não citei aqui, que não está aqui. Que não está aqui. É Tito 1,5. Dá uma olhadinha em Tito 1,5. Ok? Então, já tinha algum trabalho já começado em Creta, ele já tinha estado lá em algum momento, mas agora, nesse segundo item nosso, seguindo, tentando reconstruir as pisadas de Paulo depois de Atos 28, nós temos um indício claro disso. Ele foi para Creta e lá em Creta ele deixou Tito, que era um outro delegado dele. A gente chama as epístolas pastorais de epístolas pastorais. Porque a gente fala assim, Tito era pastor e Timóteo era pastor também. Mas tem muitas pessoas que falam assim, olha, na verdade, Tito e Timóteo não eram bem pastores assim. Tem gente que discorda disso. Eles falam assim, olha, eles eram pessoas que constituíam pastores. É o que a gente vê em 1 Timóteo 3, em Tito 1,
né? Eles constituíam pastores e bispos, ou bispos, mas na realidade eles eram delegados apostólicos, um cargo que não existe mais. A não ser na igreja do Valdomiro, aí tem, sei lá, alguma coisa, né? Mas um delegado apostólico. Alguém que o apóstolo Paulo fala assim, olha, eu estou nomeando você para ir lá para mim porque eu não posso ir. Então, ó, eu tenho que ir para tal lugar, fica você aqui cuidando disso. Então, ele era um pastor? Ele era uma espécie de arquipastor, né, que nomeava outros pastores ali, exigia que as coisas funcionassem direito. Ele era alguém ali, uma espécie de, como eles dizem, um delegado apostólico, alguém com uma autoridade ali para colocar as coisas em ordem e até disciplinar presbíteros também. Então, dizem isso. Né? E aí, colocaram o nome de epístolas pastorais, porque há orientações para o ministro aqui, claro. Né? Mas, enfim, vocês viram lá então, é Tito. Colocou lá. Ok, Tito 1,5. Então ele deixou em Creta. Aí olha o que ele fala em Tito 3,12. Tito 3,12 ele diz o quê? Veja aí, eu vou ler aqui. Quando te enviar Ártemas, então, quando eu te enviar Ártemas ou Tíquico, enviar para onde? Para Creta. Quando eu te enviar Ártemas ou Tíquico, apressa-te a vir até Nicópolis. Onde é que ele estava? Estava em Nicópolis. Bom, talvez, né? Não é certeza. Porque olha o que ele diz a seguir. Ao meu encontro. E aí ele diz, estou resolvido a passar o inverno ali. E agora? E agora? Estou resolvido a passar o inverno ali. Então aí você fica, peraí, então ele não estava em Nicópolis. Onde é que ele estava então? Agora, vai ter gente, comentarista, esse pessoal doido aí que vive, né, se matando de estudar aí, vai ter gente que vai falar assim, olha, não, ele não estava em Nicópolis. Há quem diga o seguinte, olha, talvez ele tenha escrito, na verdade, né, talvez estivesse na Macedônia ainda, e planejava ir para Nicópolis no inverno. Exatamente, pode ser isso. Agora, há quem diga assim, não, ele estava em Nicópolis sim. Porque a palavra ali, que é a palavra ekei, no grego, o significado dominante dela é ali. Mas ela pode também significar, de vez em muito pouco, é possível, ela significa também aqui. Nossa, mas e aí? E aí? Você não sabe se é aqui ou ali, né? Mas o dominante é ali. O dominante é ali. Se você falar assim, não, ekei é o significado dominante, que nessa Bíblia pegou aí. É ali. É ali, então ele não estava lá. Ele iria para lá. Estava talvez na Macedônia. Então não estava em Nicópolis ainda. Agora, se o significado for aqui, aí sim entra em Nicópolis. Agora, pode significar também onde. Onde. A ekei pode significar onde. Aí seria assim, olha, venha até Nicópolis, onde eu quero passar o inverno. Aí já não fica indefinido, não dá para saber se ele estava ou não. Então é meio incerto. Né? Mas uma coisa é certa, cedo ou tarde ele foi para lá. Não, vai acompanhando aí. Então olha lá, Paulo visita Creta, em algum momento aí depois desse episódio aqui, né, dessa visita a Éfeso aí, visita Creta, deixa Tito e parte para Nicópolis. Ok? Ok. Na sequência aí, próximo. Paulo escreve a carta a Tito, e aí, é o que eu falei agora, de Nicópolis ou da Macedônia, dependendo do significado de ekei. Ok? Tudo bem? Vamos mudar? Olha que mapão legal aí. Para conhecer todas as trajetórias aí do apóstolo Paulo. O que vem agora? Qual é o outro indício que nós temos? O apóstolo Paulo, saindo, sabe-se lá de onde, de repente ele está em Troade. Então, seguindo os passos do apóstolo Paulo, de repente ele aparece aonde? Em Troade. Onde é Troade? Cadê Troade? Cadê Troade? Vou achar Troade bem pequenininha aqui, ó.
vendo aqui? Éfeso está aqui, ó. Aí subindo, você chega em Troade, que dizem que é a antiga Troia. 5 quilômetros da antiga Troia. Pertinho das ruínas de Troia. Aí, ele chama Troas, Troade, do lado de Troia, depois do posto Shell, virando à direita, você chega em Troia. Acho que a última descrição foi tão grande Que- melhor comprar um terreno. Vamos ficar do lado, porque ali é amaldiçoado. Né? Teve escavações, né, recentes, porque até pouco tempo atrás diziam que Troia nunca tinha existido, né? Que nunca tinha existido. Aí acharam lá o sítio arqueológico lá próximo, Os fundamentos das 8 cidades que já existiram lá no local. Ok, então aqui, ó. Troade está aqui, ó. Então Paulo aparece aqui. O que ele estava fazendo lá? Bom, o apóstolo Paulo, ele fala, quando ele escreve aos Coríntios, ele fala que quando ele estava em Troade, quando ele escreve a segunda carta aos Coríntios, ele fala que ele foi para Troade e abriu uma porta de ministério lá. Ele fala. Mas ele não conseguiu ficar. Porque ele estava muito ansioso, porque ele tinha mandado Tito para Corinto e a coisa estava feia lá. Estava feia a coisa lá. Então ele não teve paz no seu espírito. Ele ficou muito ansioso e ele abandonou a igreja de Troade, que tinha acabado de nascer. Uma porta me abriu aqui, mas eu não tive paz no meu espírito. Eu caí fora. E foi embora. E deixou lá. E por isso que você não vê nenhuma carta aos troadenses. Né? Você não vê na Bíblia isso. Não tem. Então pode ser, agora eu vou viajar agora. Agora eu vou inventar. Eu posso inventar também, todo pastor inventa, porque eu não posso inventar também. Né? Então, eu posso inventar, né? Mas só que eu estou falando que eu estou inventando. Né? Pode ser que o apóstolo Paulo voltou para terminar o que tinha começado. Bom, eu fui para Corinto, deixei a porta aberta, não tenho oportunidade de voltar nunca mais. Agora eu vou voltar lá, tenho que socorrer aquele pessoal que eu deixei lá para trás. Pode ser que tenha acontecido isso, ok? Agora, o problema foi o seguinte, parece que o pessoal de Troade não tinha muita sorte com o apóstolo Paulo. Que ele vai para lá, a porta se abre ali, ele não aproveita a porta aberta, ele vai embora, e agora, quando ele aparece de novo lá, tudo indica que ele foi preso lá. Que ele estava em Troade e ele foi preso lá. Como é que a gente sabe, como é que a gente pode chegar a essa conclusão? Que a última prisão de Paulo, a prisão que redundou na sua morte, não a prisão de Atos 28, mas a prisão em que ele escreve 2 Timóteo, que é aquela carta, a carta mais triste dele. É a carta mais triste porque ele fala, ó, acabei a carreira, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, acabou, minha vida está no fim. É a carta mais triste de Paulo, é essa aí. Você tem muitas cartas tristes de Paulo, algumas cartas tristes de Paulo, alguns trechos tristes, mas 2 Timóteo é deprimente. Né? Por quê? Porque é a última prisão dele, já no fim da vida, e ele sai de lá para ser decapitado, segundo a tradição. Ele sai de lá para ser morto. Ele está numa masmorra. Eu já mostrei até foto da masmorra para vocês. Né? Então, muito bem, o pessoal de Troade parece que não tinha muita sorte, porque, pelo que dá a entender, essa prisão em que ele foi levado para Roma e que foi definitiva, em que ele morreu nessa prisão, essa prisão foi realizada aqui em Troade. Ele foi preso aqui em Troade. Como é que a gente sabe disso? Olha o texto então, vamos olhar o texto. Cadê aí? 2 Timóteo 4,13. A impressão que a gente tem com esse versículo aí é que o apóstolo Paulo saiu de Troade meio que às pressas, meio que sem poder pegar nada. Dá para perceber isso nesse versículo? Vocês conseguem perceber nesse versículo que não houve planejamento para ele sair? Agora, naquela época, vocês acham que alguém que fosse viajar não ia se planejar? O que vocês acham? Hoje em dia, se eu saio às pressas de casa, é muito fácil eu resolver. No caminho, ó, Simone, deixei aí, esqueci os negócios aí e tal, você ajeita aí, manda pelo correio, manda pelo Sedex, tá tudo resolvido. Agora, na época, não. Alguém que ia viajar se planejava muito bem. Agora, Paulo ia esquecer a capa.
Capa era essencial para quem viajar, para quem... Claro, precisava de capa, ninguém ia viajar sem capa. E os pergaminhos? Paulo não ligava para o pergaminho. Por quê? Paulo, para ele, a letra mata. Então não estudava, não. Ele era um estudioso intenso. Agora ele vai esquecer, ele vai viajar sem a capa e sem os pergaminhos. Não tem cabimento isso aí. Então é evidente que ele saiu de Trode sem planejamento, sem nada. Ele foi, é como se ele tivesse sido arrebatado ali de Trode. Agora, ele diz algo também. Dá uma olhadinha no versículo que vem depois. Olha o versículo 14. Por que será que esse versículo está junto com o anterior? Por quê? Porque quando ele fala sobre a capa e os pergaminhos, ele lembra desse cara que fazia ratoeira. Era isso que ele fazia? Ratoeira? O latoeiro? O que é latoeiro? Alguém que mexia com metal, né? Mexia com metal. Consertava coisa de metal, fazia coisa desse tipo, né? Trabalhava talvez com bronze, coisa desse tipo aí, né? Mas ele fala, ele menciona que ele deixou a capa e os pergaminhos lá, e logo em seguida ele fala, olha, o Alexandre, ele me fez muitos males. Por que os versículos estão tão perto um do outro? Porque quando ele fala da capa e do pergaminho, ele lembra de Alexandre. Talvez ele esteja pensando nos elementos ligados à sua prisão. Assim, traz a capa, o pergaminho que eu não pude pegar, e o Senhor vai dar a paga para aquele cara. Foi ele que me denunciou, foi ele que levou os soldados aí, foi ele que foi nas autoridades e me prejudicou, foi ele que testemunhou contra mim, o Senhor vai dar a paga para ele. Então, parece que as coisas estão conectadas entre o versículo 13 e 14. Esse versículo mostra que Paulo estava em Trode e ali ele foi preso. Por isso que eu falei, o pessoal de Trode, né, não tinha muita sorte com o apóstolo Paulo, né? Sempre ele tinha que sair às pressas, ou querendo ou forçado. E aí o que acontece então? Aqui embaixo, aqui, Paulo escreve 2 Timóteo no cárcere e em seguida é executado. Aí acaba a história do apóstolo Paulo. Então Atos 28 interrompe a narrativa, mas as pastorais dão sinais do que aconteceu. Alguns sinais. Parece que ele não foi para a Espanha, não há evidência nenhuma disso. Nem para a Inglaterra, nem para a parte ocidental do Império Romano. O sonho dele era, assim como ele atacou a parte oriental do Império Romano, o sonho dele, quando ele escreve aos romanos, é o seguinte, agora eu vou para a parte oriental, fui para a parte oriental, agora eu vou para a parte ocidental. Ele fala assim aos romanos, não tem mais nada para eu fazer na parte oriental. Eu já realizei todo o meu trabalho na parte oriental. Agora eu vou para a parte ocidental, quero ir para a Espanha. Mas parece que depois de liberto, ele não conseguiu ir, parece. E continuou trabalhando na parte oriental até que ele foi preso. Talvez até tivesse planos. Vou voltar para a parte oriental, dar uma ajeitadinha, passar até em Trode lá, para acabar algumas coisinhas, né, dar uns arremates. Aí depois vou para a parte ocidental. Mas foi preso novamente, só que dessa vez a prisão foi muito severa. Ele viu que ele ia morrer e de fato foi condenado à morte. Morreu. A gente vê em 2 Timóteo os sinais de que era um homem realmente já sem esperança nenhuma de ser libertado. E por isso, 2 Timóteo é uma carta tão deprimente, né, triste, alguém que não tem mais esperança de fazer mais nada no ministério. Ele fala, eu já estou sendo derramado como libação sobre o sacrifício, já não tenho mais. Eu combati o bom combate, já acabou tudo. Enfim. Ok, tudo bem então, gente? Entenderam essa sequência? Notem que é uma sequência, é uma tentativa, né, de reconstruir. Não dá para ter certeza absoluta, é uma tentativa de reconstruir. Agora, o que é bonito nisso é a gente ver a perseverança dele, né? Viajar tudo isso, se dedicando ali, voltando para aquelas igrejas, estabelecendo os delegados apostólicos, né? Dando ordens, olha, delegados, estabeleçam pastores aqui, pastores ali, olha, cuidado, pega no pé desse povo aí de Creta, pega no pé desse povo de Éfeso aí, olha, vocês têm que mostrar, eles têm que mostrar para o mundo que a sã doutrina faz diferença.
A preocupação das pastorais, é muito curioso ver isso, a preocupação das pastorais é ensinar as igrejas, que elas aprendam de fato a mostrar o que a graça de Deus fez. Isso fica muito evidente nas pastorais. Olha, ensina esse povo, ensina as igrejas, ensina aí os pastores a mostrar para o mundo ao redor o que foi que a graça de Deus fez. Essa é a preocupação. Essa, aliás, deveria ser a preocupação maior das igrejas. Não é tanto, tudo bem, tem programações e tantas coisas, né, e tantas coisas legais, né, mas talvez a preocupação central das igrejas deveria ser essa. Como mostrar para o mundo o que a graça de Deus fez. Essa talvez deva ser a principal preocupação da igreja cristã. Muito bem. Depois, bom, aqui outro mapinha, né, que dá para ver alguns lugares que nós mencionamos. Né. Olha aqui, Troade aqui, Éfeso aqui, Creta, olha aqui a Nicópolis, Macedônia aqui. Regiões aí que nós mencionamos. E rapidinho, que vocês já estão cansados já, e hoje a gente termina com essa reapresentação aqui de quem é Tito. Quem é Tito? Quem é? Quem é essa figura? Que informações nós temos desse delegado apostólico ou desse pastor? Primeiro, ele era um gentio, ele não era judeu, um gentio convertido pelo ministério de Paulo. Então, se você olhar os textos bíblicos, Gálatas 2:3, vamos olhar rapidinho lá, Tito era gentio, Tito era grego, né? Não era um judeu, E foi convertido pelo ministério de Paulo. Como é que a gente sabe disso? Tito 1:4, o modo como Paulo trata Tito. É interessante isso, veja lá, Tito 1:4. O que diz aí? A Tito, o que Tito era? Verdadeiro filho na fé. Então, em algum momento do ministério de Paulo, Tito se converteu através. Então, e ele era o filho. Então, é muito legal isso, né? Você vê um convertido seu que se torna um companheiro de ministério. Eu não tive esse privilégio, assim, de alguém que eu preguei e se converteu, se tornar meu companheiro de ministério. Quando o pastor Thomas chegou lá em Atibaia, ele já tinha acabado de se converter. Fazia algumas semanas, né, pastor? Fazia algumas semanas. Então eu peguei ele lá, era um garoto, né, meio atrapalhado das ideias, tá? Então, aí eu peguei ele lá, comecei a ensinar as coisas mais elementares, né, para ele, que eu não sabia nada. Estava chegando, era um garoto, né, tinha 16 anos, eu acho, não sei. Mas assim, então eu peguei e ensinei ele as primeiras coisas ali. O pastor Mendes falou assim: olha, tem um pastor de jovens aí, vai lá, Marcos, ó, tem um moleque aí. Fica com você lá, né? Então tá bom, traz aqui o moleque e tal. Então comecei a dar algumas lições para ele naquela época e caminhamos bastante, né? Bastante nessa época aí. E hoje ele é meu companheiro de ministério. Então é um grande privilégio para mim isso. Agora, nunca aconteceu no meu ministério de alguém que eu preguei, se converteu, né, e se tornou meu companheiro de ministério. O apóstolo Paulo teve esse privilégio, pelo menos, né, 2 vezes ou mais até, né, que tem outros homens que ele menciona, Epáfras, por exemplo, Epafrodito, ele menciona, né, são homens que parece que se converteram pelo ministério dele, não sei, dá a entender isso, e eram homens envolvidos no trabalho, e aqui Tito era um deles, né, então deve ser muito legal isso aí, é muito legal essa experiência. Muito bem, então essa é a primeira informação que nós temos aí sobre Tito. Aí vem, olha só aqui, como Tito foi útil, né? Ele foi enviado por Paulo a Corinto para resolver os problemas daquela igreja. Paulo tinha mandado Timóteo primeiro, porque parece que Timóteo era mais... A impressão que dá é que Timóteo era mais queridinho do apóstolo Paulo. Tito não é tão assim, é querido dele, mas parece que Timóteo é mais. Tanto que na última carta, para quem ele escreveu? A Timóteo. Né? Então, você nota que parece que ele tinha um carinho especial por Timóteo. Agora, Timóteo, ainda que Paulo gostasse talvez mais dele, o que é normal, né? Isso é normal acontecer. Né? Timóteo era um homem mais
medroso, tímido, pouco ousado. Então, por isso que Paulo fala assim, ó, ninguém despreze a tua mocidade. Por que falava isso para ele? Porque ele era um cara que talvez as pessoas desprezassem, e Paulo está dizendo assim, olha, não admita, não permita que isso aconteça. Se alguém desprezar você porque você é jovem, não deixa Timóteo. Porque Timóteo, talvez a pessoa desprezava ele falava, e recuava, e se recolhia, com medo, com vergonha. Vai saber. O apóstolo Paulo fala assim para ele, olha, na última carta, na segunda carta, fala assim, não tenhas vergonha de mim, do evangelho, e de mim que sou prisioneiro do evangelho. Por quê? Parece que Timóteo era medroso, tímido. Ele fala, Timóteo, Deus não nos deu espírito de covardia, moleque. Deus não nos deu espírito de covardia. Por que ele fala isso para Timóteo? Amigo meu, fortifica-te, meu Deus, fortifica-te na graça que é em Cristo. E parece que Timóteo era mais, tímido ali e tal. Essa impressão que dá. E quando ele manda Timóteo para Corinto, foi mandar a galinha para o covil de lobo. Foi mandar a ovelhinha para a matilha. Timóteo não teve sucesso. Ok. Então o texto aí mostra o quê? 2 Coríntios 7, 6 e 7. Mas é legal ver essa variedade na Bíblia, né? Na Bíblia não tem aquele estereótipo, aquele padrão, do homem de Deus. Não tem isso aí, heróis de Deus, não existe heróis. O que a gente vê são pessoas como nós, gente como nós, com suas limitações, suas fraquezas, suas dúvidas, seus questionamentos, suas dificuldades, a gente vê isso aí. E Timóteo é um exemplo disso. Eu estava lendo alguém que estava criticando um presidente, acho que estava criticando o Sarney. Faz tempo isso. Criticando o Sarney. E merecia ser criticado mesmo, como todos têm que ser criticados. Mas dizia o seguinte, olha, o problema do Sarney é que ele foi criado numa escola evangélica. Eu nem sabia disso. Na época que ele era ainda presidente. E numa escola evangélica ele aprendeu histórias bíblicas. E esse é o problema. Porque aprendendo histórias bíblicas, a pessoa enche a cabeça de ideias de heróis, de grandes heróis, poderosos. Tal. Eu falei, será que esse jornalista já leu a Bíblia? Heróis? Que heróis tem na Bíblia? Davi? O maior deles foi o crucificado. Davi matou um gigante e depois só aprontou besteira. Não tem. Abraão? Que herói é Abraão? Que até a mulher dele, ele mentiu até sobre a mulher, de medo. De medo, ele mentiu acerca da mulher dele. Se Deus interferisse lá, a mulher dele seria abusada. Que heróis? Pedro. Que heróis há na Bíblia? Não tem isso. Então foi uma grande besteira esse repórter, aliás, como todo ateu fala. Muito bem, olha o texto aqui, 2 Coríntios 7, 6 e 7. Vamos olhar lá. 2 Coríntios 7, 6 e 7. Paulo, aquele povo que estava com raiva de você, agora é o contrário. Aquele povo agora está preocupado com você. Eles estão super arrependidos pelo que eles fizeram, estão preocupados, estão com saudades de você, estão super abatidos porque não sabem como é que você está passando. Então, isso aí foi uma notícia que o apóstolo Paulo recebeu de Tito, que esteve lá em Corinto e realizou esse ministério de reconciliação e de auxílio àquela igreja que estava vivendo de forma errada. Talvez, aí vai depender de algumas posições interpretativas, talvez Tito tenha participado do Concílio de Jerusalém. Talvez, mas nós não sabemos se foi isso mesmo. Dá uma olhadinha em Gálatas 2, 1 a 3. O que tratou o Concílio de Jerusalém? A inclusão dos gentios na igreja,
se eles podiam entrar na igreja sem ser circuncidados. Essa era a questão. Se tinham que guardar a lei mosaica para entrar para a igreja. Veja aí o que diz Gálatas 2:1, fala assim: 14 anos depois subi outra vez a Jerusalém com Barnabé. Tem gente que fala que essa subida aqui que ele está falando é a ida para o concílio de Jerusalém, narrado em Atos 15. Tem gente que fala que é isso. Agora olha a sequência. Levando também a Tito. Se ele está falando da ida dele para o concílio de Jerusalém, então Tito foi junto. Tá? Só que olha o que ele diz na sequência. Aí que vem uma dúvida. Subi em obediência a uma revelação. E lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular os que pareciam de maior influência, blá, 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 blá. Então, aqui fica meio na dúvida. Será que ele está falando da visita a Jerusalém na época do concílio? Porque ele fala que foi por causa de uma revelação. E não há indício nenhum de que Paulo foi para o concílio de Jerusalém por causa de uma revelação. É possível que essa visita aqui, mencionada em Gálatas 2:1, seja uma visita mencionada em Atos 11, e não em Atos 15, que é decorrente de uma revelação. Foi dito que haveria uma grande fome na Judéia. E aí então Paulo vai até lá com Barnabé e outros irmãos, não fala de Tito, para prestar um socorro. Então aí não dá para saber se aqui em Gálatas 2, Paulo está falando sobre a visita de Atos 11 ou sobre a visita de Atos 15. Se for a visita de Atos 15, então Tito esteve no concílio. Se for a visita de Atos 11, então Tito esteve mais antes, numa outra ocasião. Olha lá, Atos 15:2 menciona isso, né? Fala, mas não dá para ter certeza disso. E voltou a Corinto, acompanhado de 2 irmãos, levando a segunda epístola de Paulo àquela igreja, e com a incumbência de coordenar o levantamento de uma oferta para os crentes pobres de Jerusalém. Então note que ele ganhou moral, né? Ele ganhou moral. Eu não vou mais mandar Timóteo, eu vou mandar Tito, porque Tito, parece que tem o respeito das pessoas lá, né? Então parece que Tito era um pastor de mais firmeza, né? Parece que era um homem mais a gente pode dizer talvez mais bem sucedido. Talvez mais bem sucedido no seu trabalho. Isso aí é que assim, na Bíblia, o bom pastor não é o pastor bem sucedido. Na Bíblia, o bom pastor é o pastor fiel. É diferente o modo de medir o bom pastor na Bíblia. Nós aqui, nessa sociedade nossa tão voltada para as aparências, que a gente mede o sucesso de um pastor pelo número de bancos cheios que tem na igreja dele. Né? Então, ele tem um monte de gente na igreja, ele está cheia. O que mais? As entradas financeiras são muitas, ele está comprando propriedades, fazendo grandes coisas. Esse é um pastor, esse é um bom pastor. Com esse pastor a igreja vai. Dentro desses padrões, talvez Timóteo não fosse considerado um pastor de sucesso. Pelo que a gente vê alguns indícios assim. Né? Tito talvez mais. Mas na Bíblia, no Novo Testamento, nas pastorais, o pastor bom não é necessariamente o pastor que vai lá e de peito aberto, encara e realiza e resolve e acabou e os problemas se dissolvem diante dele. Aquele cara que chega, ele é o Messias, ele chega e acabou o problema. Quem vai colocar ordem nessa igreja? Eu cheguei, sou eu, é nós. É nós. Mas e aí? Não, agora é comigo, eu cheguei, a coisa vai se resolver agora. Não é esse o homem que é descrito como um bom pastor, ainda que ele possa até ser. Mas o bom pastor na Bíblia é o homem fiel. Ele pode pastorear uma igrejinha lá de 10 membros durante 20 anos.
e ter dificuldade. Às vezes escrever um e-mail para nós na Redenção, não, pastor Marcos, pastor Thomas, pastor Marcos, Samuel, estou com um probleminha aqui na minha igreja, não sei como eu resolvo. Tem um adolescente aqui que está me deixando maluco, o que eu faço? A gente olha e fala, nossa, deixa que eu vou aí. Dá aquela vontade, né, Marcos? Aí a gente recebe esses e-mails e fala assim, como eu queria ir para essa igreja. Ia pegar esse moleque que o bicho ia gemer, que nem... ia resolver o problema em meia hora, está resolvido. Então aquele pastorzinho conta aquela história, né, que deixa a gente se remoendo por dentro. Né? Ai, como eu queria pastorear essa igreja um dia só. Queria catar esse moleque que ia voar pena para todo quanto é lado. A gente pensa isso. Mas, e aí olha para aquele pastor e fala, nossa, mas esse pastor, né, cadê o pulso, cadê a coragem, a firmeza? Mas temos homens de Deus que são assim. Temos homens de Deus que são assim. E isso não é errado propriamente dito. Isso pode trazer, isso pode fazer com que ele sofra mais diante de alguns problemas, ou até fazer com que ele, no ministério dele, surjam mais problemas. Porque ele é um homem fiel, mas ele não tem aquele pulso forte. É o perfil dele assim. Né? Tem dificuldades. É um Timóteo. Né? Mas aos olhos de Deus ele é um bom pastor. Por quê? Porque ele é fiel. Ele é fiel. Está preocupado com a sua igreja, quer corrigir, quer aplicar ali a disciplina bíblica, quer fazer a coisa certa, ama a verdade, ama a palavra, está sofrendo com aquela situação. Então, é um homem de Deus fiel. Tem 10 membrozinhos lá, ele dando aqueles probleminhas pequenos, mas é um bom pastor, é um homem de Deus, nota 10, porque ele é fiel. Fixou-se em Creta para consolidar a igreja ali. Nós já vimos isso aí, aqui, Creta, né? Ele ficou lá, já vimos esse texto. Paulo deixou ele em Creta. A igreja lá já existia, o trabalho dele foi consolidar a igreja lá. Então, um homem, realmente parece que era um homem forte. Aliás, em Creta, a gente já viu as notícias de lá. Os cretenses eram o quê? Bestas terríveis, ventres preguiçosos. Era gente terrível, gente ruim. E ele vai lá para colocar ordem na igreja. Ele vai lá para arrumar a igreja. Então ele se fixou lá com esse objetivo. E vimos já o texto de Tito 1:5. Que vem depois? Foi substituído por Ártemas ou por Tíquico, quando foi ao encontro de Paulo em Nicópolis, que a gente já leu esse texto também, né? E, na sequência, viajou para a Dalmácia, talvez enviado por Paulo. Na última carta que Paulo escreve, 2 Timóteo 4,10, ele pega e fala assim, Tito foi para a Dalmácia. Ele fala, Tito foi para a Dalmácia. Mas não fala se ele que enviou ou se Tito foi para a Dalmácia porque ele quis. Não fala isso. Onde é a Dalmácia? É a Dalmácia. Vou mostrar aqui. Finalzinho aqui, a tradição diz que voltou a Creta, onde morreu. Isso já a tradição fala. Mas onde é a Dalmácia? Vamos ver a Dalmácia aqui. Aqui, ó. Que é a Dalmácia, onde está em vermelho aqui. Aqui é a região da Croácia, Bósnia e Herzegovina, né? Essa região aqui é a Dalmácia, onde viviam os dálmatas. Não é cachorro não, é gente. Ele converteu 101 dálmatas aqui nessa região. Depois, fazia parte do Império Romano, né? Então, essa região toda aí, né? Então ele ministrou ali. Agora, interessante, porque ao que dá para entender, né, não tinha igreja nessa região. Parece que ele foi um pioneiro lá. Agora, um homem de coragem, porque era um lugar, né, não pertencia, né, não pertencia àquela região mais civilizada, por assim dizer, do Império Romano, né? Um lugar mais
né, dominado pelo império, mas não era uma Éfeso. Né? Não era... Não tinha justiça de Roma forte. Ali, ainda que fosse próximo ali, né? Mas não era um lugar assim. E não há indícios, né, de uma igreja lá. Então ele deve ter começado o trabalho lá, talvez, não sei. Pode ser. Muito bem, essa aí é a Dalmácia. E ele voltou depois para Creta, né? Segundo a tradição, saiu da Dalmácia, voltou para Creta e dizem que ele morreu em Creta. Aí a tradição fala isso.